História. Movimentos sociais. Essa agenda. A revolta de Canudos, ela aconteceu na Bahia. A figura importante foi Antônio Conselheiro. Aconteceu no Arraial de Belo Monte, conhecido como Canudos, uma comunidade autossustentável, produzia seu próprio alimento, fabricava suas próprias roupas, tinha suas próprias casas, não dependia praticamente nada do governo. Isso fez com que aumentassem a interferência dos coronéis naquela região, que eles queriam muito que a comunidade dependesse deles, especialmente em questão de votos. Fez com que eles acusassem a comunidade de Canudos de restaurar a monarquia. Isso fez com que o presidente Prudente de Moraes mandassem forças militares até o local e destruíssem a comunidade de Canudos. A revolta da vacina. Ela aconteceu no Rio de Janeiro. A figura importante foi Oswaldo Cruz, o doutor Oswaldo Cruz. Ele tinha o objetivo de eliminar as doenças daquela época, porque com o rápido crescimento das cidades, já falamos isso na aula passada, e trouxe consequências, porque não tinha saneamento básico, não tinha tratamento de esgoto, nem tratamento de água misturado com esgoto. Tinha também a questão dos lixos na rua. Tudo isso fez com que aumentasse várias doenças. E uma das principais naquela época era a varíola. Então Oswaldo Cruz, junto com o governo de sua época, tomou atitudes radicais, agressivas na vacina. Obrigou todos a tomarem a vacina. E por as pessoas não terem informações suficientes do que estava acontecendo, porque essa importância da vacina, fez com que acontecessem várias pequenas revoltas dentro da cidade do Rio de Janeiro para não tomar essa vacina, apesar de ser algo bom, mas a desinformação fez com que se tornassem uma revolta naquela época. A revolta da Chibata ocorreu em São Paulo e Rio de Janeiro. A principal figura importante foi João Cândido Felisberto. O principal motivo da revolta da Chibata foi por dois motivos. Primeiro, o soldo. O soldo é o salário base que os soldados recebiam, por isso que o nome é soldo, vem de soldado. E chibata porque sempre que um soldado desobedecia acontecia uma insubordinação, ele era repreendido através de chibata. Né? Chibata é um instrumento de corda feito de couro que eles colocavam faziam com que amarravam o marinheiro e davam chibatadas em suas costas. Aconteceu um fato em que um dos marinheiros recebeu essas chibatadas. Isso fez com que acontecesse uma revolta dos marinheiros na Baía do Rio de Janeiro para a Baía de São Paulo. E João Cândido se tornou o líder dessa revolta, dessa rebelião, fazendo com que eles conseguissem um benefício do fim das chibatadas e melhores soldos. O presidente da época foi Hermes da Fonseca. Conflito do contestado. O nome conflito do contestado significa contestado vem do verbo contestar, vem algo que não foi resolvido, que a posse não é iminente, mas sim de que tem uma contestação dos fatos, algo que não é totalmente verdade. O local aconteceu no Paraná, Santa Catarina. A figura importante foi José Maria. Ele era que estava junto no meio do conflito, era um dos líderes que queria essa posse de terras do Paraná, de Santa Catarina, pelo nome contestado que eu já expliquei, significa que é um local que era contestado, um local no Brasil, que aquele local ele não tinha sido ainda declarado de quem era o território. Isso fez com que acontecesse uma rebelião entre esses dois estados, Paraná e Santa Catarina, que só foi resolvido com a interferência do governo federal, né, naquela época, em que quando iniciou o conflito, o presidente era Hermes da Fonseca, e quando estava terminando o conflito, já estava com a presidência o Wenceslau Braz. Por último, tivemos a greve geral de 1917, que ocorreu em São Paulo. Ficou importante, né, foi o Comitê de Defesa do Proletariado, que eles queriam mudanças na legislação do trabalho. Queriam direitos
né, direitos para que eles pudessem ter melhores condições de trabalho, melhores salários, um turno de trabalho dividido em períodos. Então foram várias mudanças. O nome legislação justamente vem disso, de que eles pudessem, o governo pudesse legislar, pudesse criar leis que defendesse o trabalhador, ou seja, novos direitos. O presidente daquela época foi Wenceslau Braz. Deixarei no grupo questões da atividade de história, para que vocês possam fazer desde a época que nós começamos o assunto, lá com o início da República, até a greve geral de 1917. Tchau.